Shabbat Shalom, Leculan, Shabbat Shalom a todos. Passei aqui rapidamente para responder uma pergunta que recebi dias atrás, referente ao texto de Oséias, capítulo 11, versículo de número 1. Qual é a visão judaica de Oséias, capítulo 11, verso 1? Será que o texto de Oséias está falando sobre o Mashiach? Será que o texto de Oséias 11, verso 1, é uma referência, está falando da pessoa de Jesus? Então, para respondermos essa pergunta, eu quero usar o texto do Novo Testamento e depois nós vamos interpretar Oséias, capítulo de número 11. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, verso 13, as seguintes palavras: Tendo eles partido, eis que aparece um anjo do Senhor a José em sonho e diz: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Muito bem, quem já leu o Novo Testamento entende claramente o que o texto está falando. Diz aqui em Mateus capítulo 2 que um anjo aparece a José e diz para José fugir para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. É isso que está escrito. E continua aqui em Mateus capítulo 2, verso 14, as seguintes palavras: Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Então, mediante a essas ameaças, fala para nós aqui o Novo Testamento que José e Maria, eles pegam Jesus e vão fugir para o Egito. E diz aqui o verso 15: E ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Então, toda essa história de Jesus ficar no Egito quando menino, de acordo com Mateus, é o cumprimento de uma profecia. E a profecia que ele está citando aqui está registrada lá em Oséias capítulo 11, verso 1. E a pergunta é: será que Oséias 11, 1 fala de Jesus? Então essa é a minha proposta, explicar Oséias capítulo 11. E vamos tirar a prova real, para ver se de fato esse texto aqui está falando de Jesus. Muito bem, estou aqui dentro do livro do profeta Oséias, capítulo 11, e vamos procurar entender o texto na visão judaica. Muito bem, está escrito em Oséias, capítulo 11, verso 1, quando Israel era menino. Então já percebemos algo aqui no texto. O texto de Oséias 11, versículo 1, fala do povo de Israel. Quando Israel era, isto é, nós percebemos aqui que o verbo está no passado. Então o profeta Oséias está se referindo a alguém lá do passado. E pelo texto está bem claro, quando Israel era menino. Eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Ora, o que o profeta Oséias está falando? Ponto 1. Oséias 11, 1 não fala que o texto aqui é uma referência de Jesus. Oséias 11, 1 fala que este menino era Israel, quando Israel era menino, isto é, quando Israel era uma nação jovem. Eu o amei, e do Egito chamei, está no passado, o meu filho. Então é uma referência do povo de Israel. O povo de Israel é chamado de filho dentro da Torá. Então, por exemplo, como nós interpretamos Oséias 11, 1? Primeiro, não tem nem o que falar. O texto é claro.
quando Israel era menino. Literalmente o texto fala do povo de Israel. Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então na Torá, Israel é chamado de filho. Por exemplo, vamos ler um texto aqui na Torá, que se encontra em Êxodo, capítulo de número 4. Êxodo, capítulo 4, ou Shemot em hebraico, capítulo de número 4, verso de número 22. Vamos achar aqui o texto para lermos. E você vai perceber que Israel, na Torá, é chamado de filho. E evidente, quando nós lemos Oséias, capítulo de número 11, verso 1, o texto é claro, quando Israel era menino. Então o texto fala de Israel. O filho, como Oséias cita, é uma referência do povo judeu. E na Torá, Israel é chamado de filho. Êxodo 4, 22. Dirás a Faraó, assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito. Agora, pegue Êxodo 4, 22, essas palavras, Israel é meu filho, meu primogênito. Então, nós percebemos aqui que Hashem está falando que Israel é filho. E Hashem vai pedir a libertação do povo judeu lá da terra do Egito. Voltamos para Oséias capítulo 11. Então, em Êxodo 4, 22, Israel é chamado de filho. O profeta Oséias, no capítulo 11, ele está falando de quem? De Jesus? Será? Difícil, hein? O texto é claro. Quando Israel, leia aí, Oséias 11, 1. Quando Israel era menino, uma nação jovem, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Compare Oséias 11, 1 com Êxodo 4, 22 e tire a conclusão. De quem o profeta está falando? Do povo judeu, do povo de Israel ou de Jesus? Basta ler o texto e nós vamos encontrar a resposta. Evidente que Oséias 11 está falando do povo de Israel e não de Jesus. Isso é muito nítido para nós. Mas eu quero encaixar esse texto em Jesus, como tentou fazer Mateus. Mas aqui tem uma complicação gravíssima. Se eu quero encaixar Oséias 11 na pessoa de Jesus, eu tenho que admitir que Jesus foi um idólatra. E isso para os cristãos é inadmissível, porque esse menino aqui, ele é praticante de idolatria. Oséias 11, 2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença e sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Então o profeta Oséias está relembrando um pedacinho da história do povo judeu que não foi nada bem. Eles praticaram idolatria. Esse menino aqui, de Oséias 11, de acordo com o versículo 2, chegou a praticar idolatria. E se eu quero aplicar esse texto na pessoa de Jesus, eu tenho que admitir então que ele praticou idolatria, porque esse é o comportamento desse menino. Então fica muito fácil pegar somente um versículo isolado para sustentar uma profecia. Então nós olhamos para o texto numa visão judaica e fica muito claro para nós que o texto não está falando de Jesus. O texto está falando do povo de Israel. Repare no versículo 1. Quando Israel era menino. Quer mais clareza do que isso? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Êxodo 4, 22. Israel é chamado de filho, o meu primogênito. Então, sem sombra de dúvida, Oséias 11 não fala de Jesus. Oséias 11 fala do povo de Israel. E o versículo 2, ele já dá uma ênfase ainda maior, que não é de Jesus. Porque o versículo 2 fala que o menino praticou idolatria.
Se eu quero aplicar esse texto a Jesus, repito, eu tenho que admitir que Jesus em algum momento praticou idolatria, o que é inadmissível para o cristão. Então já temos a problemática que o texto não fala de Jesus, o texto fala de Israel. E veja bem, se você reparar no versículo 2, pegando o contexto, porque picotar, pegar só um texto isolado, aí fica fácil. Se você reparar em Oséias 11:2, veja que nós temos expressões no plural. Isso mostra que é uma referência de um povo e não de uma pessoa. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam, plural, mais de uma pessoa, a Balaíns. Queimavam, plural, mais de uma pessoa, uma referência de um povo. E está claro que é o povo judeu. Incenso às imagens de escultura. Então, respondendo o texto de Oséias 11, Oséias 11 não tem nada a ver com Jesus. Oséias 11 é uma narrativa que o profeta está alertando o povo judeu que eles no passado praticaram idolatria e estão se desviando nesse exato momento. Se você ler, por exemplo, alguns capítulos antes do capítulo 11, você vai perceber a situação espiritual de Israel nessa época. O meu povo, Oséias 4:6, foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o meu conhecimento. E um pouquinho para frente, o profeta vem e dá uma injeção de ânimo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Oséias 6:3. E em Oséias 11, o profeta está relembrando, olha, lá no passado, erramos, praticamos idolatria, mas é tempo de arrependimento, é tempo de fazer techuvá, de voltar para Deus. Então, respondendo, Oséias 11 é muito claro. O menino aqui era Israel, a prova disso, leia Êxodo 4:22. A prova disso é que o texto fala de Israel, é que Israel aqui, quando uma nação jovem, eles praticaram idolatria. Então, se você quer aplicar Oséias 11 em Jesus, você tem que admitir, de acordo com o versículo 2, que esse menino praticou idolatria. E terceiro, a prova real e cabal, que aqui fala do povo de Israel, são as expressões no plural. Sacrificavam a Balaíns, queimavam, uma referência de um povo e não de uma única pessoa. Então, essa é a visão judaica de Oséias capítulo 11. Oséias 11 não tem nada a ver com Jesus. O texto fala do povo de Israel. E aí fica fácil nós entendermos que realmente há muitas falhas no Novo Testamento. Eles tentam querer encaixar um texto nas profecias judaicas, mas, sinceramente, não tem como encaixar. Aí eu tenho que falar que é uma tipologia. E aí fica muito fácil. Eu posso ler tijolo na Torá e falar que é uma referência de JC. Então aí eu tenho que apelar para a tipologia. Não, porque era um tipo, porque apontava, porque é sombra, não sei o quê. Leia o texto. Oséias 11 está muito claro para nós. É uma referência do povo de Israel. Shabbat Shalom e viva a Torá!